Você conhece alguma fábula? As fábulas foram criadas no Oriente, provavelmente passando da Índia para a China, depois para o Tibete e Pérsia, atual Irã, se espalhando ao redor do mundo. Hoje, contaremos uma adaptação da fábula de La Fontaine chamada O Lobo e o Cordeiro. Num riacho de águas claras, um cordeiro bebia água. Como o terreno era inclinado, havia uma forte correnteza. Ao levantar a cabeça, o cordeirinho viu um lobo saindo do mato na parte de cima do riacho. O lobo estava com muita fome porque tinha passado o dia inteiro sem comer. O lobo se dirigiu ao cordeiro e perguntou: "Como ousa sujar a água que bebo? Fique sabendo que pagará caro por isso." "Senhor, peço a Vossa Alteza que me desculpe, mas acho que houve um engano. Estou bebendo na parte de baixo da correnteza. Não tenho como sujar a água." "Você agita a água. Além do mais, sei que andou falando mal de mim no ano passado." "Como pode ser isso? Ano passado ainda não tinha nascido." O lobo pensou por uns minutos e disse: "Se não foi você, foi o seu irmão." "Não tenho irmão, Excelência." "Chega," disse o lobo, "estou perdendo a paciência." "Não se zangue, por favor." "Não foi seu irmão? Então foi o seu pai? Ou seu avô? Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho. E é preciso que eu me vingue," disse o lobo carniceiro. E foi assim que o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Moral da história: a razão do mais forte é sempre a melhor. A fábula é uma história que mostra o dia a dia onde personagens animais falam e agem como humanos. No final, há sempre uma lição de moral, revelando um conjunto de valores, o certo ou o errado dentro de uma sociedade ou cultura. O discurso predominante da fábula é a narração. Os personagens representam o modo de ser de um conjunto de pessoas. Aspectos dos seres humanos, relações e comportamentos são mostrados através dos animais. Podem existir metáforas e símbolos, como, por exemplo, a representação da força pelo leão. A palavra fábula possui a mesma origem do verbo falar, vindas do latim fabulare. As primeiras fábulas registradas são do século VIII a.C., escritas em sânscrito e posteriormente traduzidas para o árabe. A fábula se desenvolveu na Grécia, sendo utilizada para se opor à opressão e criticar costumes e governos numa época onde a liberdade de expressão era muito limitada. Esopo foi um fabulista grego do século VI a.C. que teria vivido na Grécia Antiga, na região onde é atualmente a Turquia. Supostamente uma figura lendária, Esopo passou para a história como o primeiro criador da fábula. Dentro da tradição oral, suas fábulas mostravam muitas vezes a vitória dos fracos sobre os fortes pelo uso da astúcia. O aperfeiçoamento da fábula veio através do romano Caio Júlio Fedro por volta do século I d.C. Fedro, provavelmente como Esopo, também era filho de escravos. Sua liberdade foi dada pelo imperador romano Augusto. No século XVI, aproximadamente, a fábula foi de certa forma reinventada por Leonardo da Vinci. Mais tarde, por volta do século XVII, as fábulas de Esopo foram reescritas e propagadas pelo francês La Fontaine, alcançando de forma definitiva a literatura ocidental. Apesar de não focalizar o público infantil, La Fontaine não o deixava de lado. Havia um caráter educativo nas fábulas com ensinamentos morais.
São deles as histórias como A Cigarra e a Formiga, A Raposa e as Uvas e A Lebre e a Tartaruga. As fábulas de La Fontaine se inspiraram em Esopo e Fedro, foram publicadas em 12 livros entre 1668 e 1694. A História do Lobo e do Cordeiro faz parte dos 6 primeiros livros da coleção. Jean de La Fontaine nasceu em 1621 na região de Champagne, na França. Estudou teologia e formou-se em direito. Foi membro da Academia Francesa de Letras, escreveu romances, contos, versos, peças teatrais e parábolas, entre outras modalidades de escrita. Adoeceu gravemente no final de 1692, provavelmente por tuberculose, falecendo em 13 de abril de 1695. No século XX, Monteiro Lobato publicou sua versão não convencional de O Lobo e o Cordeiro, destacando a fragilidade do cordeiro e a astúcia do lobo. O ensinamento moral de sua fábula era: contra a força não há argumentos. Lobato tinha como prioridade a qualidade e adequação do texto ao público infantil. Seus personagens podiam pinar e criticar as fábulas. Mais tarde, o carioca Milor Fernandes nos trouxe sua versão de O Lobo e o Cordeiro, onde transparecem a crítica, a caricatura, o humor e o pensamento político. Também de forma não convencional, o cordeiro aparece como superior ao lobo, que acaba sendo morto. A superioridade se faz através da argumentação, da palavra falada. Ao final, Milor conclui que, quando o lobo tem fome, não deve se meter em filosofia. Nascido em 1923, Milor Fernandes foi um artista extremamente talentoso, cujas obras se caracterizavam pela ironia e crítica sociopolítica. Em 1963, publicou Fábulas Fabulosas, primeira obra do gênero que refletia o contexto social brasileiro da época. Foi desenhista, humorista, tradutor, apresentador de televisão, escritor e dramaturgo. Faleceu em sua residência em Ipanema em 2012. E esta foi a nossa fábula de hoje. O que você acha do ensinamento moral da fábula de La Fontaine? Ela afirma que a razão do mais forte é sempre melhor. Você acha que esse ensinamento poderia ser aplicado aos dias de hoje? Quais outras fábulas você gostaria de ouvir? Espero ver você em breve. Até lá!